Queridos, um dos assuntos mais falados da vida cristã é sobre sabedoria. Sabedoria, da onde ela vem? Existe mais de um tipo de sabedoria? O que ela faz? Que diferença ela faz? O que é sabedoria? Bom, vamos para o nosso ponto de partida. Meu ponto de partida vai ser carta de Tiago. Tiago, irmão do Senhor, escreveu uma carta. Tiago, capítulo 1, verso 5, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Então nós já aprendemos no nosso ponto de partida que Deus se agrada, Deus gosta que a gente peça sabedoria para Ele, porque, olha só, se alguém tem falta, peça a Deus, Deus dá livremente, de bom grado, de boa vontade, e será concedida. Olha que coisa mais linda, mais fantástica, nós temos acesso a pedir a Deus sabedoria. Eu lembro no Antigo Testamento, voltando bastante na história, o filho do rei Davi, o rei Salomão. Quando Davi morreu e ele assumiu o trono, ele, em sonho, teve uma conversa com Deus. Isso você pode conferir em 1º livro dos Reis, capítulo 3. E ali, nessa conversa, Deus perguntou para ele: Salomão, me pede o que você quiser que eu te darei. E Salomão disse: eu preciso de sabedoria, eu não passo de um jovem, eu preciso que o Senhor me dê discernimento para saber governar esse povo. E Deus se agradou do pedido de Salomão e disse: olha, porque você não pediu nem riquezas, nem a vida dos seus inimigos, eu vou te dar sabedoria e muito mais. E Deus deu para ele sabedoria como nenhum outro rei da sua época. Deus deu para ele riquezas como nenhum outro rei em toda a história de Israel. Então, realmente, queridos, Deus se agrada, Deus gosta quando a pessoa precisa, reconhece que precisa e tem desejo de ter sabedoria. O próprio Salomão é atribuído a ele o livro de Provérbios no Antigo Testamento, e Provérbios realmente, o tema central é a sabedoria em Deus. Provérbios traça um paralelo entre a pessoa que é sábia, que leva Deus a sério, e entre a pessoa que o livro chama de ímpios, que é a pessoa que não está nem aí para nada, que não quer saber de nada. E Provérbios deixa bem claro o final das coisas. A pessoa que é sábia em Deus, que leva Deus a sério, seu final é feliz. E a pessoa ímpia, ela pode até ter riquezas aqui na terra, pode até ser bem-sucedida aos olhos da sociedade, mas a sua alma é infeliz e a sua eternidade é pior ainda. E eu quero destacar em Provérbios, capítulo 9, verso 10, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. O temor do Senhor, ou seja, levar Deus a sério, obedecer aos seus mandamentos, é o começo, é o princípio, é o ponto de partida, é o start da sabedoria. E o que vem a ser a sabedoria? A sabedoria, eu entendo assim na prática, que ela é um discernimento do todo, um discernimento do além do horizonte, um discernimento das entrelinhas. É quando a pessoa, ela consegue, na sua sabedoria, identificar as decisões corretas, porque em toda a nossa vida o ser humano vive tomando decisões, desde as mais simples até as mais sérias, decisões de namoro, profissão, enfim, e aí a vida vai andando, e quanto mais a vida anda, mais decisões, comprar casa própria, mudar de cidade, enfim, todas essas decisões precisam ser refletidas com sabedoria. E a sabedoria, ela enxerga as consequências, ela enxerga o todo. E quando, por exemplo, as pessoas que têm sabedoria, elas pensam nas consequências, as consequências dos seus atos, as consequências das suas palavras. Tudo isso é pensado, é raciocinado na vida daquele que tem sabedoria. E a sabedoria procura dizer a verdade sem ofender. Ela procura preservar os relacionamentos, mas ao mesmo tempo não deixar de falar a verdade, não deixar de ser sincero e verdadeiro. E nós vamos ver também, mais ainda, outra parte de Tiago, voltando para a carta de Tiago, e aí nós vamos entender que a verdadeira sabedoria, a sabedoria em Deus, ela não usa de indiretas, de ironias, de sarcasmo. Não existe essas coisas para quem é sábio em Deus. Olha só, aqui fala que existem 2 tipos de sabedoria. Preste bem atenção. Olha que texto riquíssimo. Tiago 3, do 3 ao 18.
Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Perceberam que texto riquíssimo, profundo e maravilhoso, e eu recomendo que você leia e medite, reflita nesse texto? A sabedoria em Deus. Quem é a sabedoria que veio em carne? Quem é a sabedoria em pessoa? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olhando para a vida dele, olhando para os seus ensinamentos, olhando para as suas atitudes, você pode comprovar na Bíblia, lendo os 4 evangelhos, sabedoria de Deus. É o nosso Senhor Jesus Cristo e devemos ser imitadores dele, como diz em Efésios 5, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E continua aqui, queridos, para encerrar, eu quero encerrar com as palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1, que fala da sabedoria de Deus. Olha só, verso 25, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. E aqui todo esse contexto, o apóstolo Paulo fala que Deus escolheu as coisas fracas deste mundo, as coisas loucas, para envergonhar as coisas sábias deste mundo. Então perceberam o quanto a Bíblia ela faz uma diferença entre uma sabedoria ímpia, uma sabedoria sem Deus, que é aquela coisa maquiavélica, é aquela coisa manipuladora, é aquela coisa egoísta. Mas a sabedoria, quando ela tem Deus, a sabedoria de Cristo, ela é espiritual, ela é tudo aquilo que eu li em Tiago, ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é humilde. E como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, veja todo o capítulo depois para você comprovar, que é uma sabedoria que discerne bem a tudo, é uma sabedoria superior, é uma sabedoria que confunde as coisas desta terra, porque ela é espiritual. Então, queridos, peça a Deus sabedoria, que eu venha sempre a pedir sabedoria, e tenhamos sabedoria em nossas escolhas, em nossas palavras, na maneira que nos relacionamos com o próximo, sabedoria como nos autocuidamos, sabedoria como nos relacionamos com Deus, sabedoria nas nossas escolhas, sabedoria. A sabedoria é diferente da inteligência. Uma pessoa pode resolver as mais complexas equações matemáticas, mas ela pode não ter sabedoria para fazer as escolhas na sua vida. Assim também uma pessoa pode ser analfabeta, mas pode ser muito sábia em relação às suas próprias escolhas e à maneira como ela trata o seu próximo. Então, queridos, vamos atrás da inteligência, sim, ela é necessária para as nossas vidas. Quem me dera ser bem inteligente. E também, principalmente, a sabedoria de Deus. Queridos, muito obrigado por me assistir até aqui e até o próximo vídeo.